Bom dia, gente! Vamos começar mais uma live. Terça-feira de manhã estamos aqui prontos para começar mais esse momento. Vamos ver se o Miguel já está pronto. O Miguel estava meio, como diz aqui no Sul, meio enrolado com o microfone, mas eu acho que ele já vai entrar. Mas eu já quero aproveitar para dar os recadinhos antes e alguns comentários, que ontem eu vi algumas dúvidas nos grupos. Eu quero aproveitar e já falar, ó, o Miguel já está pronto. Bom dia, Miguel! Bom dia Elisiano. Bom dia. Bom dia a todos. Tudo certo? Tudo bem? 100% preparado? Eu estou 100% preparado. Com todos os números na cabeça? Com todos os números na cabeça, como um bom administrador, né? Eu não sou vendedor, eu sou admin, né? O administrador, ele gosta de ver resultados de venda, né? Às vezes a gente vai para vendas, né, Júnior? Quando é preciso, a gente ataca dos dois lados, né? Mas eu cheio de experiência nova para passar para vocês todos aí hoje. E é uma satisfação estar mais uma vez, mais uma terça-feira, às 9 horas, horário marcado, né, para tentar trocar um pouco de informação com os nossos parceiros. Então, sejam bem-vindos, um bom dia a todos. O meu som está saindo bem aí, Elisiano? Tá, muito bom. Tem um pouquinho de delay, mas tá bom. Eu estou percebendo que eu estou com um sinal fraco aqui, viu? Da internet. Não, a internet, tua imagem tá funcionando. Então tá tudo bem. Vamos lá. Qualquer coisa, alguém dá um apoio para ti aí, algum apoio técnico. Por favor, pede para alguém dar um apoio, porque estou com delay, inclusive, de te escutar. Tá bom. Alguém vai dar uma olhada aí. Deixa eu só dar uns recadinhos rápidos. Eu acho que aproveitar esse momento que está todo mundo com atenção aqui conosco e a gente passar algumas informações, na verdade, relembrar algumas coisas. Vamos aproveitar a oportunidade aqui. Semana passada a gente falou um pouquinho, até eu aproveitei, como a gente ia mostrar uma ferramenta, um recurso novo, até... Ô Miguel, fecha o microfone enquanto tu estiver resolvendo com alguém aí, porque tá vazando teu áudio. Semana passada a gente acabou entrando no EAD, mostrando mais recursos, mostrando o processo mais completo. Legal que algumas pessoas vieram, me perguntaram, entraram em contato conosco, entraram em contato com o suporte, a gente liberou o recurso, na verdade a gente liberou para todo mundo, para que todo mundo possa testar. Isso foi muito legal. E aí eu notei que depois disso, algumas pessoas fizeram comentários nos grupos e aí algumas pessoas perguntaram que aplicativo é esse e tudo mais. Então vamos repassar rápido algumas coisinhas. Eu acho que é até legal a gente aproveitar esse momento das lives no início, até a gente se acostumar, dar esses comentários que muitas vezes relembrar algumas pessoas de algumas coisas que a Ouro Moderno tem e muitas vezes passa desapercebido ou a gente não lembra mais, ou talvez no momento até de que entrou na Ouro Moderno, fez o treinamento, mas de repente perdeu alguma informação. Então, por exemplo, o pessoal comentou no grupo de licenciados sobre o aplicativo, né? Então, todo mundo que tem acesso ao EAD, acesso à plataforma para vender online, entre vários benefícios que a plataforma tem de entregar, está na nuvem, a gente que administra o ambiente, o aluno pode optar por fazer aula na escola, fazer em casa, então todos esses controles de chamada e tudo mais, a gente disponibiliza também um aplicativo, que é o meu app de cursos. Ele é um aplicativo com um nome genérico, para facilitar a divulgação, para que vocês utilizem e não tenha impacto aí Ouro Moderno aparecendo, como a gente trabalha nessa estratégia mais white label. Então, o que acontece? A gente disponibiliza um aplicativo, que é o meu app de cursos, e nesse aplicativo, qualquer aluno que tenha acesso ao EAD, ele automaticamente consegue fazer o login, consegue fazer as aulas dentro do aplicativo. Então, e o que é legal, o aplicativo ele é meu app de cursos, mas quando o aluno faz o login, ele pega a mesma personalização que tu já tem no EAD. Então, aparece o logotipo da tua escola, aparece as informações da tua escola. Então, esse é um recurso que todo mundo que tem EAD tem disponível, não tem custo para ter o aplicativo, para que os alunos utilizem o aplicativo. Seja para iOS, para Apple, né? Ou para Android, para utilizar aí nos telefones, na Google Play. Então, a gente já disponibiliza isso também. Então, eu vou aproveitar sempre o início das lives para dar algum recado, para a gente aí fazer as nossas informações, os nossos recursos cheguem a todo mundo para que vocês possam utilizar. Bom, agora vamos entrar na campanha, já que essa live é uma live de continuação, então vamos só relembrar um pouquinho como foi semana passada. Semana passada a gente mostrou, foi um pouquinho mais técnico, a gente mostrou recursos mais
do EAD e aquele recurso novo de chamada, e a gente conversou um pouquinho de uma campanha que, se não me falha a memória, é uma campanha que inicialmente ela foi desenvolvida lá em 2009, e a gente trouxe ela de novo, e a gente testou ela. Então a gente inclusive tem convidados hoje que são as pessoas que realmente pegaram a campanha e colocaram ela em prática. A gente tem os números aqui dela, são números fantásticos da campanha, que é justamente para o público do ensino médio, que é aquilo que a gente conversou na semana passada, que a gente notava que não tinha muitas ações e as escolas reclamavam que é um público mais difícil. Então, acho que até vamos abrir o gancho um pouquinho para começar a discutir um pouco desse assunto. Sobre esse... Deixa eu falar um pouco, Luciano, até da origem disso, porque eu participei lá no passado disso, né? E por que a gente resolveu trazer isso de volta? Em primeiro lugar, nós estamos pagando uma promessa aqui. Eu venho desafiando o Júnior há bastante tempo para nós retomarmos as vendas direcionadas ao ensino médio. Até porque, no meu entendimento, o cliente que mais está precisando de ferramentas de qualificação profissional é aquele adolescente de 15, 16 anos que está ingressando no mercado de trabalho, está se preparando para realmente se posicionar bem no mercado. E a esses, nós não tínhamos nenhum tipo de campanha desenvolvida. Me parece que eles estavam no limbo, assim. Ninguém mais quer se aproximar do adolescente ou do semi-adulto, porque realmente não é qualquer coisinha que vá fazer eles pararem para te escutar. Nós temos que ter uma postura consistente com eles. E me parece que isso estava meio que afugentando as estratégias, que estavam sendo totalmente direcionadas para o ensino fundamental, que eu chamo estratégia de quinta série. E sim, lá, na estratégia do fundamental, qualquer pequena promoção, qualquer pequeno ganho que se entregue, já é uma festa. E eu, junto com o Júnior, nós tínhamos esse desafio, e a gente sentou e montou uma campanha, ressuscitou uma campanha que nós tínhamos desenvolvido lá atrás. Então, eu quero dar também o meu crédito ao Fabiano Brito, né, que é um parceiraço de muito tempo, foi meu sócio na Ouro Moderno por muito tempo, e nós tínhamos, naquele momento, onde estava se começando a construir a Ouro Moderno, nós tínhamos necessidade até de fazer caixa dentro da construção da Ouro Moderno. Então, foi em 2011 que nós sentamos e construímos uma campanha que nós gostaríamos que tivesse gatilhos, que tivesse o emocional embarcado, mas que principalmente tocasse a cabeça do adolescente, e, ao contrário do que se imagina, ele está muito carente de conhecimento de qualificação, de mão de obra. O adolescente, gente, sabe muito sobre determinados assuntos que não interessam a quem está contratando. E sabe muito pouco sobre... Eu vou dar um exemplo, assim, ó, a maioria das matrículas que se fez foi em cima do Office, em cima de eles aprenderem a editar um texto no Word, fazer uma planilha no Excel, e nós julgamos de uma forma errada que eles não estão mais precisando disso, que eles já têm autossuficiência, que eles já são dono. A maioria tem adolescente em casa e vê que a verdade deles não é absoluta, pelo contrário, então eles têm uma carência muito forte. E foi isso que a gente fez. A gente pegou a campanha Com Amigos Voo Mais Longe e fez uma readaptação para os anos de agora, 2011 para 2025, vocês vão perguntar, mas muita coisa aconteceu, mas o adolescente continua sendo o mesmo. Dali para pior. Dali, de 2011 para mais desinteressado em 2025. Mas não sem capacidade intelectual ou capacidade de aprendizado. Nós só temos que dizer para eles, meu amigo, está na hora de tu te preparar para uma nova fase da tua vida. E essa fase tem tudo a ver com relacionamentos, com grupos interessantes, com processos de crescimento profissional, e é nessa linha que a gente criou a campanha. Então, nós vamos fazer um passo a passo. Qual foi a nossa estratégia? O pessoal do marketing remodelou o folder, remodelou o conteúdo da estratégia, e nós escolhemos a cidade de Gramado para fazer um teste verdadeiro e monitorado passo a passo. Inclusive, convidei o pessoal de Gramado para participar para dar seus depoimentos de como foi o processo de aprendizagem. E vigiamos e orientamos todo o tempo a condução desse processo.
Gramado é uma cidade que há muito tempo não se fazia captação. Em ensino médio, eu diria que 8 anos não se fazia nada a respeito de ensino médio. Ensino fundamental, todo ano a gente faz, mas ensino médio, não. Então, fomos lá, abrimos 2 escolas. E tinha facilidade, Miguel, de entrada na escola, não? O professor agradeceu por nós termos vindo, porque ninguém mais vai. Ela disse, nós estamos abandonados, ninguém mais vem aqui. Eu disse para a diretora que a senhora tem uma coisa que assusta. O que é? O adolescente. Né? Nós estamos redirecionando essa estratégia justamente para provar que realmente esse é o nosso melhor público. Porque chega a ser um crime nós oferecermos um curso de Excel para uma criança de 11, 12 anos. Né? Tem outros cursos, kids e tudo mais, com gamificação, que a gente pode ir nutrindo eles. Mas nós estamos falando que nós somos empresa de qualificação de mão de obra. Vocês todos têm uma missão social muito importante de melhorar a mão de obra que está indo para o mercado. Então, quando nós chegamos lá, a recepção foi muito grande. Então, só contextualizando, foram 2 escolas, uma de quase 4.000 alunos e outra de 800 alunos. Então, a gente trabalhou num universo de 4.800 alunos. Tá? Esse foi o cenário para a gente montar a estratégia. E criamos a campanha Com Amigos Vão Mais Longe. Então, só para contextualizar, né, esse processo ele está mais atual do que nunca. Por quê? A gente trabalha com a realidade e a gente trabalha com uma coisa que é muito grande no mercado corporativo, que é relacionamentos. Vocês sabem quanto é importante se fazer matrículas, se botar estratégia de pé com relacionamentos. Né? E acreditar, nós temos que acreditar muito nas coisas. Nós não podemos comprar a ideia dos outros. Como é interessante, como quando a gente recebe um profissional novo, como nós recebemos lá em Gramado uma profissional nova, que foi a dona Geisa, e nós não contamos para ela nenhuma dificuldade que a cidade nos apresentava, e que talvez não fosse culpa da cidade, mas sim da nossa cabeça. E ela saiu a trabalhar. Não deu 2 dias, ela agendou, junto com a Luana, lá uma reunião com a secretária da Educação, coisa que nós não tínhamos nem acesso. Então, acreditar e não comprar ideias prontas ou conceitos pré-estabelecidos é muito importante para a gente, muito importante. Nós temos que fazer a nossa história funcionar. Então, é daqui para frente que nós vamos começar essa terça-feira maravilhosa aí, Lisiane. Perfeito. Miguel, eu vou mudo no meu microfone quando eu for falando contigo, porque o pessoal está reclamando, está dando eco do meu microfone. Então, vamos organizando dessa maneira aí. Eu vou compartilhar, então, a apresentação e a gente começa a falar um pouquinho já que deu. Oi? A gente vai fazendo a apresentação do material, a gente vai comentando. Isso aí. Eu vou apresentar aqui, eu vou compartilhando e a gente vai desde o início. Eu acho que tu já deu uma boa introdução do que é o assunto. A gente já liberou a Luana e o Júnior, então eles podem. A gente vai fazer as devidas apresentações, mas a gente vai começar aqui apresentando primeiro a campanha que a gente organizou numa apresentação para ficar mais fácil o entendimento para todo mundo aqui. Então, só para clarear bem, nós vamos apresentar o folder que nós usamos em sala de aula, nós vamos apresentar a carta que nós entregamos no dia seguinte e nós vamos liberar lá no nosso portal um passo a passo de mais ou menos 5 páginas, descrevendo de uma forma muito minuciosa tudo que vocês têm que fazer na campanha, porque ela é aplicada por vocês, tá? É uma campanha muito legal. Então, vamos lá. Essas são uma das características que eu comentei com o Miguel, que é bem interessante da campanha, porque tu não precisa fazer um processo de palestra, que tem que aprender a fazer uma palestra, aprender todo um processo amarrado. É um processo muito simples de aplicação da campanha. Então, essa é uma característica que normalmente, nesse tipo de campanha, a pessoa tem que fazer uma palestra para ter atenção e tudo mais. Mas não, a estratégia que a gente utilizou na questão de indicação foi uma estratégia muito, pelo que eu notei, pelo que eu vi o feedback, pelo que a Luana falou, uma estratégia muito simples de aplicação. Então, vamos lá. O que acontece, então? Qual é o objetivo? O objetivo é gerar o engajamento das escolas. Então... Ô, Lisiano, eu posso te dar uma dica? Apresenta o folder frente e verso primeiro, se ele está aí, ou eu não sei se ele está preparado. Sempre preparado, está aqui.
Porque eu vou comentar em cima do folder, tá? Depois a gente vai para os passo a passo. Pode ser. Então, tu quer falar? Pode falar, não tem problema. Tu tem como colocar o folder na... Eu não estou apresentando o folder? Ah, peraí. Se tu não tem, eu tenho ele pronto aqui na minha mão. Não, claro que eu tenho. Tá aí, ó. Eu achei que estava apresentando já o folder. Tá. Não. Tá o folder. Aqui. Então, esse é o material que a gente usou. É um material com 2 dobraduras, ele é apresentado assim, e quando o aluno abre, ele está aqui. Então, o que a gente já cuidou? Aqui na divisão do meio, a gente não colocou endereço nem nada, não queimei o folder numa única escola, que a gente sugere para cada cidade que for aproveitar isso, criar um carimbo, porque o carimbo, muitas vezes, ele não inviabiliza os folders que sobram. O carimbo com telefone e endereço da escola, para quem tem 2 ou 3 escolas em 2 ou 3 cidades, você pode usar esse material todo. Então, qual é o mote dessa questão toda? Qual é como é que funciona essa campanha? Eu vou dizer o que eu falava há 11 anos atrás, porque eu fui captador durante 7 anos da minha vida, e eu sei como é entrar numa sala de aula, né? A gente é vigiado e monitorado o tempo inteiro. Como é que eu entrava com esse material em sala de aula? Eu dava bom dia, boa tarde, boa noite, e eu falava um pouco da minha empresa. Nós somos da Ouro Moderno, nós estamos nessa cidade aqui há tantos anos, e todo início de ano, como já é conhecimento de vocês, a gente traz uma campanha de boas-vindas, né? Quando está iniciando o ano letivo. E nessa campanha a gente traz algumas vantagens que elas não seguem durante o ano. Então, esse é o momento de vocês prestarem atenção em cursos que podem mudar a vida de vocês. Só que, normalmente, a gente sorteia alguma coisa, e eu sou um pouco contra sorteio, é assim que eu falo, porque o sorteio, muitas vezes, faz a promoção cair na mão de quem não tem o interesse de aproveitar. Então, a gente perde muita oportunidade com o sorteio. O que eu vim fazer hoje aqui é propor para vocês, alunos dessa turma, que vocês façam uma eleição democrática, como devem ser as decisões. Vocês devem eleger aqui quem é, na visão de vocês, aquele líder nato da turma, aquele que se importa com o outro, aquele que está trabalhando para ajudar, para transformar a aula numa coisa melhor, aquela pessoa que você tem como exemplo de liderança positiva e de amigo de verdade. Quem é essa pessoa? O que vocês vão fazer? Eu vou pedir que vocês coloquem o cadastro de vocês, nome, idade, celular, escola, turno, manhã ou tarde e noite, e eu quero que cada um de vocês marque com um X um curso que vocês gostariam de ganhar. Como vocês vão saber se ganharam ou não? As 10 pessoas desta sala de aula que receberem o maior número de votos como exemplos de liderança vão ganhar gratuitamente o curso que marcaram. Então, ali, meu amigo, tem um quadrinho ali à direita, ali vocês vão colocar o nome do amigo ou amiga que vocês gostariam de indicar nessa votação por busca de líderes consistentes. Bota ali. E é bacana de ver que na hora deles preencherem, gente, eles tapam com a mão o nome de quem eles vão colocar. Porque muitas vezes eles têm um exemplo de liderança, mas que nem é amigo dele, pessoal. Então, eles escondem muito essa informação, mas ela é muito legal como um filtro de qualidade. Então, recapitulando, cada aluno bota o cadastro dele e o curso que ele vai querer ganhar, caso ele seja um dos mais votados. Ao final, a gente vai dizer, as 10 pessoas que receberem o maior número de votação de vocês, vão ganhar o curso que escolheram. Então, a gente entrega dentro de cada sala de aula 10 cursos gratuitos. Quem vai ganhar? Quem a turma decidir, que são exemplos de liderança, exemplos de companheirismo, exemplos de boas pessoas. É uma coisa democrática, não é sorteio nem nada. Então, eu ainda digo, lembrem, vocês vão decidir quem são as pessoas merecedoras do curso gratuito que eles vão marcar. Até aí está tudo certo, o emocional está feito. O que nós vamos fazer? Ao final do preenchimento, cada um destaque o cadastro que nós vamos recolher, porque nós vamos levar o cadastro de todo mundo para fazer a contagem de votação. E vocês fiquem com esse folderzinho com os cursos todos relacionados. Ao final dessa história, nós vamos pegar o cadastro da turma 106,
do Colégio Santos Dumont e vamos colocar todos eles dentro de um envelope oficial, um envelopezinho branco, para não misturar as coisas. Lá tem os seus 30, 40 cadastros 100% completos, preenchidos, e com o curso que ele gostaria de ganhar. Esse é um cadastro quente esse cadastro. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos embora com cada um dos cadastros, prometendo que no dia seguinte, alguém vai vir aqui com 10 cartas nominal a quem ganhou e o curso que ganhou. E nós vamos fazer a entrega personalizada de cada uma das cartas, dizendo que essas cartas são intransferíveis, que não pode passar para outros, que é realmente o que eles ganharam por estar se destacando nesse processo de liderança. Feito isso, nós voltamos para a escola, entregamos os envelopes de cada turma e começa o processo de contagem de votos. Eu quero saber quem são os mais votados. Normalmente, 2 ou 3 se destacam, de fato, ganhando a maioria das votações. Mas os outros, com 2 votos, com 1 voto, a gente vai considerando até fechar 10. E aí começa o trabalho dentro da sala de aula da sua escola. Cada um contando os votos, já definindo as 10 pessoas, já preenchendo a carta nominalmente e já colocando o curso que ganharam, e a dona da escola assina a carta, para dar credibilidade ao processo, porque ele é credibilidade total. E aí, feito isso, eu vou dar um parâmetro geral, depois a gente vai mostrando as coisas. Feito isso, no dia seguinte, a gente volta ao colégio com 10 cartas por turma. Vocês não sabem a festa que é quando a gente começa a chamar: Aninha, você ganhou um curso de Excel avançado. O pessoal aplaude ela indo na frente pegar a carta. João, tu ganhou o curso de Word. Antônio, tu ganhou o curso tal. E vai chegando ao final. Só falta mais 3, só falta mais 2, só falta mais 1, acabou os 10. Tem 10 eufóricos, por serem referência e liderança, e tem os outros desanimados. E aí, o que a gente faz na entrega das cartas? A gente olha para o restante e diz: vocês que não receberam votos suficientes para ser um dos 10 eleitos, vocês não acham que está na hora de mexer um pouco na sua relação interpessoal, mexer um pouco mais nessa questão de liderança, se importar um pouco mais com o próximo? Vocês têm que fazer uma avaliação por que vocês não receberam votações. Esse negócio é muito importante no mundo dos negócios, quando a gente é percebido. E aí a professora vem junto: está vendo? Eu já disse para vocês que vocês têm que investir nisso, vocês têm que ser cidadão do bem, vocês têm que ajudar o próximo. Olha aí, ó. E é isso que nós vamos fazer. Mas eu sei que vocês estão com uma carinha triste, mas vocês que estão com esse folder aí, óbvio que vocês não vão ganhar um curso grátis, mas eu vou fazer uma promoção para vocês. Quem aparecer em 48 horas com o folder, e não com a carta, a gente isenta a taxa de matrícula para vocês, mas não percam a oportunidade de fazer cursos e melhorar o seu marketing de relacionamento interpessoal. E aí, Miguel. Oi. Não, é interessante, né? Porque a gente fica com aquele pensamento de que eles não estão interessados, né? E aí eu tô olhando aqui, até eu acho que a Luana já consegue até abrir o microfone para falar, porque a Luana falou que tá até com um friozinho na barriga para falar na live. Luana, só tem 150 pessoas aqui, mais YouTube, mais Instagram, fica tranquilo, são poucas pessoas. Eu vou fazer o seguinte, Lisiano, eu vou terminar a exposição e aí a Luana conta de fato o que aconteceu, tá? Porque ela foi quem atendeu e fechou. Então, qual é o grande gatilho? É emocional. Porque o que acontece? Na sexta e no sábado, que ocorreram os atendimentos, vem o adolescente com o pai ou a mãe e a carta na mão. Que a carta foi entregue ao adolescente. A primeira pergunta que a Luana vai fazer e fez, porque nós treinamos bastante isso, ela vai dizer para o pai ou para a mãe: a senhora sabe por que a senhora está vindo aqui hoje? Pois é, minha filha me falou que ela ganhou um curso. Não. A sua filha participou de uma eleição de destaques de liderança dentro da turma dela, feito pelos colegas, e ela foi uma das eleitas. Ela foi considerada pela turma dela um exemplo de liderança, uma pessoa que se importa com o próximo, que está sempre tentando ajudar. A senhora deve estar muito orgulhosa, o senhor deve estar muito orgulhoso dessa situação. E aí, muitos pais choram, mas por emoção pura, porque foi o que aconteceu, ninguém inventou nada, não foi um sorteio, alguma coisa assim, foi realmente um filtro natural, e é com esses que a gente quer falar. E aí a gente faz a segunda pergunta: e aí, pai ou mãe,
Vale ou não a pena investir nessa pessoa maravilhosa? Ela está fazendo a parte dela. Ela é destaque na turma. Vale ou não investir? E aí começa o atendimento. Esse curso a senhora já ganhou e tal, mas vou deixar para a Luana fazer essa parte. Então, esse é o processo todo. É simples, é muito legal. A diretora amou a campanha. Tanto é que nós entramos num outro colégio para fazer na semana que vem, que nós há 10 anos não permitiam a entrada, mas eles já ficaram sabendo e nos convidaram para apresentar lá. Então, esse é o resultado. Agora, daqui para frente, a gente vai escutar a turma que executou lá em Gramado. É isso aí. Essas características foram que realmente me chamaram a atenção. E olhando aqui os números que a gente fez, as estatísticas antes, eu fiquei curioso porque eu quero... O que a gente quer, principalmente, que a Luana nos... Oi. Depois a gente bate nos números, porque... Calma, Miguel, calma, fica tranquilo. Eu não vou dar spoiler dos números, eu só estou falando deles. Mas, assim, o que é legal, principalmente a Luana mostrar, como foi o processo na escola, como é que foi a recepção, como é que ela conversou com a diretora, como é que foi em sala de aula, porque esse processo é um processo muito importante que todo mundo entenda como funciona, porque a gente sempre faz uma campanha pensando o máximo possível na que as pessoas vão até a escola. Muitas vezes o atendimento é mais difícil de controlar, porque cada escola tem o seu padrão de atendimento. Eu, por exemplo, sei que a Luana é muito boa de fechamento. Os números, inclusive, comprovam isso aqui. Então, é importante que todo mundo entenda, porque normalmente é a maior dificuldade levar o aluno até a escola. Então, Lisiano, foi a recepção. Bom dia, Bom Luana. dia. Só me permite, antes da Luana... Júnior, ninguém vai deixar a Luana falar, cara. Antes da Luana entrar para falar, eu achei muito interessante, até o Miguel pode concordar comigo, é que a Luana, ela não é acostumada a fazer macro captação, divulgação em escola, tá? E ela teve toda a facilidade do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque muitos donos de escola que pegam um projeto desse, já se depara com aquela questão assim, será que eu dou conta? Será que é difícil? Né? Então, não tem dificuldade, é o que a Luana vai estar explicando, tá? Então, só deixar claro que ela não tem a prática de ir em colégio, fazer macro captação, né? E qualquer um vai ter essa facilidade. Ô, Júnior, mais do que isso, a dona Geisa, ela estava há uma semana como contratada na área comercial. E ela fez um fechamento tão bom quanto a Luana. Uma semana de profissional na escola e foi junto. Fez... Com certeza. E até teve uma brincadeira, né, Miguel? A Luana, Miguel, é tão gostoso, é tão fácil, nós nem precisamos mais de um júnior aqui, de um divulgador aqui, que nós vamos colocar isso para frente. Então, isso que é bacana. Os donos de escola se atentar para isso, que não tem dificuldade nenhuma essa questão de macro captação. Quem disse que foi brincadeira que ela disse que não precisa mais do Júnior? Tu interpretou como uma brincadeira. Olha só, Lisiano. Luana, vamos ver se agora ninguém vai te interromper. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vocês me escutam bem? Tudo, estamos ouvindo muito bem. Que bom. Então, vou me apresentar. Eu sou sócia do Miguel aqui em Gramado, né? E a gente executou a campanha em 2 escolas estaduais aqui do município, né? E com uma equipe bem enxuta, né? Que era eu e mais a dona Geisa. E uma menina na secretaria. Então, eu acho que mais importante, né, é saber que não precisa de uma quantidade enorme, de uma equipe grande para fazer o projeto que a gente fez aqui, porque éramos só em 3, uma pessoa na recepção e eu e Dona Geisa no comercial. Então, eu e a Dona Geisa quem fomos nas escolas, quem entregamos as cartas, a gente fez todo o material aqui na escola, dobrou as cartas, assinou as cartas, entregou, mandou mensagem um dia antes da visita para todos que receberam a carta, né? Então, porque às vezes ficam perguntando, será que eu preciso de mais pessoas para fazer o projeto? É muito importante que todo mundo saiba, exatamente. Para mim era uma grande questão, assim, como o Júnior falou, a gente não tem experiência, a gente sempre tem ali os parceiros como o Júnior, né, que fazem macro nas escolas para nós, e essa era a minha grande dúvida, assim, será que a gente dá conta pelo tamanho da nossa equipe, né?
E funcionou super bem, ninguém foi embora, nenhum pai que foi para o atendimento foi embora, então isso é bem importante ressaltar, que todo mundo que foi na sexta e no sábado foi atendido e fez matrícula, né? Mas eu vou falar então, gente... E como é que foi, assim, a chegada no colégio para, vamos chamar, abrir a escola para conseguir fazer a divulgação? Então, essa escola, Santos Dumont, ela é uma escola bem grande, né? Ela tem 3.000 e poucos alunos, e eles são bem resistentes, assim, por ser uma escola estadual, então, normalmente o diretor é quem tem liberdade. Às vezes a gente sabe que, como já fizeram bastante macro de forma errada, assim, né? Fizeram um trabalho ruim, então fica aquela coisa de, vamos aqui novamente prometer alguma coisa, né? E aí as diretoras, elas são bem resistentes a isso. Mas a gente não teve problema nenhum, como a gente já fez com o Júnior aqui em Gramado, né? Ele foi nessa escola, inclusive, e nosso trabalho sempre foi muito, muito honesto, né? Então, tudo que a gente prometeu, a gente entregou, e aí a recepção foi um pouco mais tranquila, assim. A gente apresentou o projeto, e sempre que a gente vai falar de ensino médio, com diretora de ensino médio, é sempre falar, porque eles estão já com o pé no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente coloca isso, dessa preparação, elas sentem também uma grande dificuldade em auxiliar eles, de fato, né? Porque muitos não trabalham, e é escola pública, né? Então, a gente sabe que existe aí uma grande porcentagem de alunos que não tem muitas... possibilidades, opções, não temos muitas oportunidades, né? Então, quando a gente leva um benefício de qualificar a mão de obra do ensino médio, a conversa, ela é tipo, meu Deus, alguém está pensando nessas crianças que vão entrar no mercado de trabalho, porque eles sabem muito sobre o WhatsApp, sobre Instagram, sobre postagem, sobre feed, sobre stories, mas não sabem fazer um currículo. Sabe? E o ensino médio, ele não prepara o aluno para isso, sabe? Ele não prepara para fazer a elaboração de um currículo, eles não sabem se portar numa entrevista, eles não sabem o que vestir numa entrevista, então eles vêm com a roupa que eles saem da noite e a roupa que eles vêm para a entrevista, sabe? Então, quando tu senta para conversar com a diretora, que essa é a nossa grande preocupação, porque a gente também contrata, porque a gente quer esses estagiários, a gente quer esses alunos. Inclusive, a gente abriu uma vaga para instrutor e a gente abriu primeiro para essa escola que abriu para nós, né? Eu disse para ela que a gente estava contratando estagiários para a área, para auxiliar no laboratório, devido à quantidade de matrículas que a gente fez, e que eu queria abrir para o ensino médio daquela escola. Eu queria aqueles alunos que estavam lá, né? E a gente nota, e a própria diretora sente essa dificuldade, assim, deles, né? Então, acho que a conversa, ela tem que ir por esse caminho, assim, né? Que hoje o nosso trabalho aqui é realmente auxiliar eles e deixar eles mais preparados para o mercado de trabalho, né? E eu toco bastante na questão do mercado de trabalho, porque eles têm 16, 17, e ensino médio, às vezes, 18 anos, né? Então, eles alguns já estão trabalhando, mas nem todos, né? E, às vezes podem até questionar, né? Tá, mas já estão trabalhando, será que vão querer fazer curso? As matrículas que a gente fez, boa parte já estavam trabalhando, e realmente queriam se qualificar para garantir o emprego que eles já estavam, sabe? Ou que almejam um crescimento dentro da empresa, e a gente toca isso no atendimento, né? Mas eu vou falar que 80% dos alunos que a gente fez matrícula do ensino médio eram alunos que já estavam trabalhando. Olha, que legal. A gente já tem, né? Não, já está trabalhando, então não vai querer fazer curso. Mas é o contrário. E deixa eu te perguntar, assim, como é que foi a tua receptividade quando tu entrou de sala em sala? Porque o adolescente, ele é difícil de fazer ele parar e escutar, né? Como é que foi essa recepção em sala de aula? Para nós foi bem tranquilo, acho que a dona Geisa está aqui junto, acompanhando a live. Eu acho que a gente tem que falar a linguagem do adolescente, né? Eles não querem, a gente tem que brincar um pouco com eles, tem que alguns falavam quebrar assim, o gelo. Sabe, tu tem que quebrar o gelo, eles têm que saber que a gente está falando de igual para igual, porque a gente não é porque nós estamos lá na frente falando, né, ou como autoridade ali no momento, né, enfim, eles precisam se sentir que eles estão falando de igual para igual com a gente. Então, para nós foi bem tranquilo, assim, a gente não teve brincadeirinha, a gente descontraiu, entrou na brincadeirinha com eles, depois voltou para o assunto, e eles vinham junto,
Eu não sei se o Miguel tem, mas quando a gente foi entregar a carta, eu mandei para o Miguel, eles aplaudiam, levantavam, faziam griteiro, assim, de felicidade mesmo que ganharam, que foram votados. E eu acho que a questão de não ser um sorteio, ser uma votação, pesa muito para eles. E eu falo pelo ego, assim, sabe? Porque adolescente tem isso, né? Eu sou o bom da turma, e a gente fala, né? Que a gente quer que a turma vote naqueles colegas que têm bom relacionamento com todo mundo, que tem voz ativa, que tem personalidade de liderança, que eles enxergam como esse perfil, né? E de uma certa forma, tu tá elevando a autoestima de quem realmente foi escolhido pela turma, né? Sim. Começa a estimular esse processo de liderança e fazem eles perceber como vale a pena tu investir muito mais nessas relações de amizade, de companheirismo e tudo mais, né? Ô, Miguel, e olha que interessante, né? A gente vive uma realidade, eles vivem muito a realidade de a internet, já tem as pessoas mostrando os resultados, eu não tenho aquele resultado, eles vivem muito nisso, nessa falta, talvez, de valorização das características que eles têm. Porque eles vivem nas redes sociais, onde, de repente, alguém que tem uma condição melhor mostra mais coisas no Instagram e muitas vezes é valorizado, muito mais valorizado que isso. E ali tu tá, de certa forma, valorizando. Por isso que eles dão tanto valor pro processo de ir lá, entregar, dizer os nomes, aplaudir e tudo mais. Porque isso, de certa forma, tá massageando o ego deles, que, de repente... Mas eu acho que isso é bacana. De benefício, nenhum tipo de algo positivo que alguém esteja falando com eles. A gente não tem noção do outro lado, como é que está a cabeça deles, pensando assim, pô, eu não consigo nada, eu não tenho sucesso, ninguém em nenhum momento me aplaude, ninguém em nenhum momento faz alguma coisa assim positiva, me elogia. Daqui a pouco o pai não elogia. E aí tu vai ali para uma questão de votação, que de fato foi uma votação, é sério, não é algo que a gente foi lá e inventou 10 nomes da turma, ele recebe esse benefício. Então, mais uma característica que eu não tinha levado em consideração. Ô, Lisiano, e eu acho, sim, acredito muito nisso, que esse mundo digital é um mundo solitário, no final das contas. Tu tem seguidores, tu tem pessoas que te curtem, mas no final é um mundo solitário. E o nosso chamado cara, vem te qualificar para o mundo. Não para esse... Ô, Miguel, e tu sabe uma coisa que eu achei diferente? E acho que muitos adolescentes estão correndo um risco muito forte de depressão e outras coisas que acompanham esse isolamento. O mundo deles, muitas vezes, eu sei porque eu tenho filhos adolescentes, o mundo deles, muitas vezes, é o quarto deles. E nós estamos convidando para eles saírem dessa situação e encararem o mercado de trabalho. E assim, né, Luana? É maravilhosa a aplicação, eu acompanhei o desempenho de vocês, o feedback que vocês me davam todo dia. Eu gostaria que tu focasse agora na recepção do pai ou a mãe, que são os responsáveis com esse aluno, né? Como eles se apresentaram, como eles chegaram e como foi a condução do processo por vocês aí. Isso para mim, assim, ó, tá chancelado o negócio da campanha. Agora vamos ver na hora de fechar, porque o funil de venda é isso no final, né? Eu atingi a quantos e quantos eu realmente fidelizei. Ô, Miguel, tu sabe que eu ia pautar uma coisa bem importante, assim, que eu notei nessa campanha, diferente das outras que a gente já tinha aplicado aqui, porque os pais, eles entendem, que eu vou falar assim, ó, que a Miguel falou do pacote Office, né, porque a gente pensa que o aluno ele já deveria saber um Excel e um Word com 16, 17, 18 anos, né, e não é o que acontece, porque eu vou falar que dos alunos que a gente fez matrícula, 2 ou 3 tinham um conhecimento básico, assim. Então, com essa faixa etária de idade, os pais já pensam, eles estão atrasados. Então, é urgência, sabe? É agora, precisa fazer agora, porque eles já estão atrasados. E os alunos de ensino fundamental, os pais vêm mais relaxados, sabe? Não, ainda dá para esperar, quando fizer 15 eu coloco ele fazer o curso, com 14, com 13 não tem tanta urgência, mas com 16, 17, parece que o aluno já está atrasado, que ele já deveria ter começado, sabe? Então, eu notei isso muito nos nossos atendimentos aqui, que é a urgência dos pais, assim, e da recepção deles, né? Porque quando o pai chegava para atendimento e ele chegava com aquela carta que estava o nome do filho dele, e a gente ressaltava,
não foi um sorteio, teu filho foi escolhido pela turma, então ele teve a maioria dos votos, e por isso ele está aqui, não foi sorte dele, é pela personalidade que ele tem, e a gente parabenizava os pais, porque a criação é importante, né, então os pais ficavam com o ego também lá em cima, né, e diziam, não, ele é bom mesmo, eu educo assim mesmo, eu sei, sabe, então, e afloravam aquilo, então a gente sempre elogiou, todo o começo do atendimento a gente elogiava, parabenizava pelo que ele estava criando, né, os vínculos que ele estava criando em sala de aula ali, porque mercado de trabalho é relacionamento, né, e a gente mora numa cidade turística, onde a indicação para o mercado de trabalho é muito forte na nossa região, então os relacionamentos são importantes. E os pais vinham muito felizes, assim, por eles terem, porque a gente dizia para eles, falem para os pais que vocês foram escolhidos, foram votados, não foi um sorteio. E aí os pais já vinham com essa informação. A gente perguntava, o Lucas te contou como é que foi o projeto? E o pai dizia, não, ele só me disse que ele foi votado pela turma, que ele teve a maioria dos votos. Daí a gente veio ver. Então eles já vinham com essa informação, sabe? Então, o fechamento, então, se transformava numa coisa natural. O elogio Muito. ao filho e ao pai é um gatilho emocional fantástico, né? Então, assim, como é que foi essa possibilidade de conversão? Eu vejo pelos números que tu conseguiu uma conversão de 71,64%. Ou seja, de cada 10 pais com os filhos que tu atendia, 7 compravam um pacote completo. Exato. Mais isso. E foi muito natural, sabe? Não é aquela venda de impacto, né? Que é ali, agora, enfim. É assim, muito natural. A gente falava do que ele recebeu que ele recebeu o curso que ele mesmo escolheu. Inclusive, a gente entregava a ficha, mostrava para o pai, né, a ficha com o curso que ele escolheu, e a gente dizia, esse curso que ele escolheu é o curso que está na carta dele. Então, e aí a gente falava, mostrava para eles o conteúdo programático do curso, falava também do valor, né, do custo desse curso que ele estava recebendo, e explicava, né, que com esse benefício dele ter vindo até a escola e por ter participado do projeto, ele também tinha hoje a oportunidade de fazer uma qualificação completa, né? Porque ele estava recebendo um módulo do curso que era o primeiro passo, né? Mas ele precisava continuar. 100% praticamente deles não tinham nenhum curso, então era importante que eles fizessem a qualificação completa, e por isso eles tinham benefício, né? Então, era quase que uma venda espontânea, natural. Ela ia acontecendo, fluía assim, natural, portanto que os atendimentos demoravam de 7 a 10 minutos no máximo, porque era uma coisa que já vinha muito direcionada, assim, então a gente parabenizava. Então, vocês pegavam o curso e inseriam num pacote maior, né? Exato. Dentro da linha que ele escolheu, né? E como é que um pai emocionado com aquilo tudo vai dizer, não vou querer? Então, a grande maioria realmente enxergou o momento de investir de fato no filho. Né? É um golpe baixo para o pai, né, Miguel? Mas é um golpe de realidade. A Luana mesmo disse. Um golpe de realidade, exatamente. Eles estão atrasados no processo. E muitas vezes o pai julga que eles já dominam tudo, né? Não, eles estão atrasados no processo. E isso é o gatilho emocional maior do processo. É verdadeiro, foi uma escolha natural, em cima de um trabalho que o pai vem desenvolvendo com educar o filho para isso, e o filho entendendo que ele tem um papel muito importante no grupo. Né? E o importante é aqueles alunos, aqueles pais que, por algum motivo, não conseguiam fechar o pacote completo, eles ganhavam por 100% gratuito, tá? A gente entregava aquilo que estava ali na carta. Então, os alunos que não fizeram a matrícula do pacote completo, fizeram do curso gratuito, e a gente dá uma atenção redobrada assim para esse que ficou só com o gratuito. Eles ficam com os melhores horários, eles fazem aula presencial. Os cursos normalmente são aqueles com menor carga horária, de 2, 3 meses, né? Que dão chancela para a gente fechar o pacote. Mas sempre no presencial, priorizando esse aluno dentro da nossa escola, né? Dentro do nosso laboratório, que a gente vai ver semanalmente, que a gente vai conversar, que a gente vai dizer, e aí, tá gostando do curso? Porque daqui 2, 3 meses eu vou fazer a gente sempre faz aqui em Gramado e Canela, a gente faz formatura dos gratuitos, então daqui 3 meses, quando eles concluírem, que concluem praticamente todos no mesmo período, a gente faz uma formatura, né, então é aquela coisa, é toga, é canudo, é foto, eu até tenho algumas fotos das formaturas anteriores.
e reverto para o pago. Isso me parece que nunca saiu de moda, né? O atendimento e a excelência no atendimento. Eu vou te fazer algumas perguntas, gostaria que tu me explicasse. Assim, vocês entregaram 360 cartas, é isso, né? Sim. Dessas 360 cartas, pelo índice que tu me falou, 67 pessoas compareceram com a carta na mão, ou seja, 18,6% das cartas entregues, elas vieram até o estabelecimento para sofrer um tipo de atendimento. Dessas, você tem 48 matrículas pagas, ou seja, 13,33%, né, de todo o processo. Mas vamos lá, atendimento de 67. Você fechou 48, você fechou 71,64% de todos que sentaram na tua frente. 19 foram gratuitos, 28% então são gratuitos. Dali para frente, o que tu vai fazer com toda essa munição? Quantos cadastros tu arrecadou ao total? 360 cadastros, né? Não, porque 360 cartas. Cadastros. Cartas? Isso. 360 cartas. Então, a gente ainda tem mais aí os que não foram selecionados, né? Mas a gente separou basicamente assim o nosso trabalho projeto. Luana, só assim, ó, nós estamos falando de um total de quantos cadastros? Todos os entre alunos. sorteados e não sorteados. Entre eleitos e não eleitos. O cadastro Quantos total alunos tinha um e outro colégio? A gente arrecadou 1.000 e poucos cadastros, Miguel. Não tenho esse número bem exato para dizer, mas era 1.300 cadastros que a gente tem. Então, tu tem 1.300 cadastros completos com um X no curso que eles gostariam de fazer. Exato. Sim. Beleza. Além disso, tu tem 360 cartas, cujo 67 pessoas se matricularam. Gratuito ou pago. Então, me conta o que tu vai fazer a partir de hoje. Qual é o rescaldo que tu vai fazer sobre tudo isso? Então, ontem a gente entrou em contato com todos os que fizeram matrícula sexta e sábado, já deixamos os horários organizados, então a partir de hoje eles já começam as aulas, os contratos gratuitos e os pagos, né? Já estão acomodados nos seus horários. Exato, todos já com seus dias e horários organizados, então esses alunos, conforme eles vão vir em aula, aí a gente faz o contrato manual de primeiro momento, né, e aí depois a gente lança eles no sistema e conforme eles vão vir na aula, eles vão assinando, enfim. Ontem à tarde para a noite, a gente começou a contatar os alunos que receberam carta, mas não vieram para atendimento, né? Então, a gente pegou essas 360 cartas, né? Que não, os alunos que não vieram dessas 360 cartas, e começou a ligação, né? Vocês têm, na verdade, 293 cartas para entender por que eles não vieram. Sim, eles... Eu gosto da Luana que ela abandona a live, né? Isso é muito bacana. Elas estão aqui comigo, agarrada nelas. Porque eu peguei elas particularmente porque eu queria trabalhar individualmente com elas, né? Porque como eu me apresentava como diretora da escola, eu tô ligando também como diretora da escola. Oi, tu lembra de mim? Estive na tua sala de aula, a gente falou. E eu vi que tu foi escolhido pela turma, né? Teve maior número de votação, mas não conseguiu comparecer na escola. Queria saber se aconteceu alguma coisa. Aí eles diziam, não consegui no tal dia, não sei o quê. E eu disse assim, então, aí a gente começou a agendar para hoje. Então, hoje a gente tem agendamento de atendimento à tarde, noite, até as 9 horas da noite. Quantos agendamentos desse pessoal que não veio, tu tens hoje? Só hoje? Tá, hoje eu tenho, assim, 12 confirmados 100%, tá? Que agendaram comigo o horário. 12 pessoas vão vir aí para confirmar a carta. É isso. E a gente ainda está entrando em contato, né? A gente não conseguiu ligar para todos, nem mandar mensagem para todos ainda. Então, a gente ainda está mandando e ligando para aqueles alunos que receberam a carta e não vieram, né? E o que não quiser aproveitar a oportunidade da carta? Aí quando a gente sai, daí o aluno, já aconteceu, né? De um aluno dizer assim, eu não tenho interesse em fazer o curso. Aí a gente, aí eu digo para ele, perfeito, né? Tudo bem, mas aí eu tô te pedindo a tua autorização para eu passar, então, para o 11º mais votado. Aí eles me dão autorização e aí eu vou lá na turma, porque a gente tem da mesma turma, e seleciono o próximo colega. Aí para dar credibilidade na votação, não é isso? Exato. Aí eu entro em contato com o próximo. Porque aí eles se conversam, né? Então, a gente faz o processo bem alinhado, assim, porque é adolescente, né? Então, eles trocam a informação, então a gente segue bem
E aí a gente passa para o próximo, e aí vai fazendo isso com todos os E canais. terminado esse rescaldo, tu tem 1.000 e tantos cadastros quentíssimos que tu Pra vai trabalhar. reverter. Isso é um trabalho de 2, 3 meses. E ainda temos uma outra escola que vamos fazer semana que vem, depois do feriado. Agora tá animada, né, Luana? Agora ninguém te segura. Porque, ô Júnior, fecha o ouvido agora. Mas às vezes a gente tem uma certa urgência e não consegue conciliar a agenda com o captador, aí abre a escola num período que a gente não consegue, né? Então, e quando consegue, aí aquela escola está em processo de provas, né? Então, é importante que nós, como donos de escola, né, a gente tenha essa autonomia, porque é um processo muito... É que nem os cursos da Ouro Moderno, sabe? Eles te direcionam, eles são intuitivos, né? Então, todo o processo do projeto, ele é intuitivo também. Eu até brinquei com o Miguel, né? O Miguel apresentou o projeto para nós, e em uma semana a gente tinha que executar ele. Uma semana não, que foi na quinta, na sexta o pessoal da Ouro montou os flyers para nós, sábado a gente fez todas as cartas e dobrou, segunda a gente foi para a escola. Olha, eu quero abrir um parêntese aqui, né? Para ti foi assim, queimando tempo, né? Mas Sim. eu e o Júnior estamos debruçados sobre essa criação há 2 semanas. Sim. Então, eu queria, em público, agradecer ao Júnior, que me emprestou todo esse know-how de quase 20 anos de captador, para nós criarmos, melhorar os gatilhos, melhorar a campanha, transformar ela para a realidade hoje, entender o movimento atual do adolescente, e nos surpreendemos, eu e o Júnior, e depois a Luana também. Cara, eles estão carentes e eles estão receptivos. Eles precisam, eles sabem disso. Então, a gente chega com uma proposta honesta, aberta e franca. Então, queria agradecer ao Júnior. Nós construímos em 2 semanas, né, trabalhando o folder, o pessoal do marketing da Ouro Moderno também, coordenada pela Malu, criaram um material bonito, apresentável. E se tudo der errado, eles ainda ficaram com um folder, com todos os cursos, e a Luana vai converter na semana que vem, no mês que vem. Eu ia dizer, a dona Geisa não está na nossa live, porque ela está fechando venda, ó. Olha aí, ó. Rapaz, essa dona Geisa é uma baiana arretada. Tu pensa numa mulher, e aí eu digo que não tem tempo e não tem idade. A dona Geisa tem 63 anos, ela vai atrás, ela acha convênios, ela faz agendamento, nos colocou, né, Luana, para uma reunião com a secretária da Educação para vender o projeto de governos. É uma senhora acima do seu tempo, então ela não está aqui, é melhor elogiar assim do que a moral. Ô Miguel, você me permite falar, jogou os elogios para mim aí, mas eu jogo de volta esses elogios para você, que há 2 anos atrás, a gente sentado aí na Serra, o Miguel fala para mim, Júnior, eu tenho uma dúvida muito grande, porque hoje os divulgadores, os macrocaptadores, abandonaram o ensino médio. O Miguel começou a bater nessa tecla na minha cabeça, né? Eu falei, Miguel, hoje dos trabalhos que a gente faz, o ensino médio não vem do 4º ao 9º ano, né? Eu sei que tem vários divulgadores aí presentes, vários donos de escola, e o pessoal concordou com isso com a gente. Só que nós não tínhamos na manga, um projeto tão bacana como esse, né, que estimula esse pessoal do ensino médio. Então, por exemplo, nas nossas vendas, Miguel, hoje, a gente fala que vender, com todo o respeito do mundo, ninguém compra um curso ali porque, às vezes, quer fazer um curso, quer estudar, eles têm que comprar na dor, que o jovem está fora do mercado de trabalho, o jovem não vai ter acesso a um jovem aprendiz, né? Que ele não sabe nada. Eu até recordo de algumas macros que nós fizemos, do pai bater de frente com a gente e falar assim, ô Júnior, para, meu filho domina o celular, meu filho domina a tecnologia, né? Ah, domina? Vamos virar esse Excel aqui para ele? Vamos ver se ele monta uma planilha? O jovem quase dá um infarto. Não, isso eu não sei, isso eu não consigo, né? Então, acho que o grande contexto disso, que a Luana está passando, que o Miguel está passando, é esse despertar que está acontecendo nessa campanha maravilhosa, que ficou muito boa, né? O amigo ali que indica o outro, que eu acho que já é o grande feitio disso tudo, e quem utiliza o Ouro Moderno aí sabe o que eu vou falar, dessa disponibilidade de cursos gratuitos, né, Luana? O curso gratuito, ele chama atenção, por exemplo, teve um amigo aqui, ó, de Belo Horizonte, que me chamou, Júnior, a dificuldade
de poder entrar na sala de aula e colher cadastro. Gente, quando você fala, como a Luana fez ali, que vai ter alguns cursos gratuitos para os alunos, as portas se abrem. Então, acho que o mecanismo que está sendo feito nesse projeto está muito bacana, né? E só para respaldar aí, não precisamos de uma equipe numerosa, mas sim de pessoas assertivas. Como 2 pessoas, a Luana e a dona Geisa, executou essa campanha maravilhosamente, não terminou. Eu acho que tem muita matrícula ainda para fazer pela frente, né, Luana? E arrebentar a boca do balão a aí. dona Geisa e a Luana me prometeram até quinta-feira mais 20 matrículas. E eu acredito que eles têm 12 agendamentos já agora. E outra coisa importante para todos que estão fazendo pergunta, vai estar disponível no nosso portal todo passo a passo, explicando. Alguém perguntou ali, aí como é que faz a votação? Está lá, a pessoa preenche o cadastro e nomeia alguém lá no quadrinho, meu amigo, e bota o nome da pessoa, é simples, é dentro do processo. Mas quem pegou pela metade ou não entendeu, vai estar no nosso portal o passo a passo de como executar essa campanha. Agora, o Júnior falou uma coisa muito certa. Não adianta ter uma campanha dessa e não ter um parceiro como o Ouro Moderno por trás, porque nós estamos disponibilizando os cursos para essa campanha ir para o ar. E é isso que nós apostamos, em parceria. Não, mas aí eu tenho que comprar apostila. Não tem que fazer nada disso. O Ouro Moderno é diferente. Nós estamos aqui hoje cumprindo uma promessa que nós fizemos lá na Serra, eu me lembro disso. Eu te desafiei e nós fomos juntos construir esse negócio. E hoje o Júnior é oficialmente o dono dessa campanha. E quem quiser contratar o serviço da equipe deles para aplicar, se você não tem experiência, se tem uma equipe curta demais para isso, em termos de número de pessoas e tal, é com o Júnior. A campanha, ele continua sendo uma pessoa que vai na cidade e executa. Então, mas é isso que a gente quer dar, a liberdade de todo mundo poder atuar em cima do seu negócio para fortalecer a sua escola e entender que a Ouro Moderno está 100% embarcado dentro da realidade de vocês, né? Então... Ô, Miguel, se você me permitir, quem sabe faz ao vivo, se o Lisiano me permitir também aí, tá? Eu já fui chateado da live, Júnior. Você quer ver um detalhe aí? O Miguel já deu spoiler de tudo que eu ia falar aqui, já finalizou, já tudo, já foi liberando. Eu não sei, nós temos um divulgador aqui, que é até parceiro nosso, o Bruno, ele deve estar ao vivo aí. O Bruno é uma pessoa que sempre batia na tecla, né, Júnior, ensino médio é complicado, a galera tem que ter um chamariz de empregabilidade, alguma coisa mais forte. E a Luana está mostrando aí que, com a indicação de um amigo, né, está fazendo efeito. Então, depois, se puder abrir para o Bruno aí, não sei se ele está ao vivo, ele poder contribuir com a experiência dele de campo e falar por que o divulgador não faz o ensino médio, como o Miguel sempre me questionava. Perfeito. Ok, ô Lisiano, eu acho que se tu quiser tentar corrigir o que eu já te estraguei aí da live, fica bem à vontade. Não, que eu só ia reforçar exatamente isso. A gente criou uma série de materiais que, na verdade, assim, eu acho que seria repetitivo a gente mostrar tudo de novo. Mas a gente criou a apresentação, tem um documento, que é o documento que é todo descrito, ele é texto realmente, que ele descreve passo a passo como deve ser feito, como deve ser conduzido, o que os pais podem perguntar, tudo está dentro desse documento ali, que eu acho que é 5 páginas realmente. Então, assim, processo natural, provavelmente à tarde, assim que a gente já tiver a gravação da live, a gente vai disponibilizar a gravação no portal de licenciados, vai colocar a apresentação, vai colocar esse documento que é extremamente importante, que leia com atenção todos os detalhes do documento, porque ali explica tudo realmente. A gente vai colocar a arte também, vai colocar a carta, inclusive, tudo isso em formato aberto para que vocês possam editar, mas aqui, só para que vocês tenham um exemplo, ó. A carta, deixa eu... Mostra, compartilha o modelo dela. Eu vou compartilhar a carta aqui só para que vocês tenham ideia da carta, ó. A carta no formato de sempre, em formato aberto, que vocês podem editar. Então, vocês podem colocar a logomarca, tudo certinho, nome do responsável ali, e aí vocês vão colocar o nome do aluno, colocar os dados dele, e aí o responsável assina para dar uma segurança maior nessa entrega que tu está fazendo. Todos esses materiais vão estar disponíveis no portal do licenciado, assim como a gravação da live, assim que tiver disponível a gravação. Tá? Então, tudo isso vai estar dentro do portal do licenciado. Ou seja, somente licenciados têm acesso aos materiais, porque é um benefício que todo mundo que é licenciado da Ouro tem,
na hora que é licenciado, ele tem esse benefício que é o portal, tá? Quem quiser acessar a comunidade também, já vou aproveitar o gancho ali que eu vi que a Fê colocou. Tem uma comunidade, que é a comunidade onde a Ouro Moderno centraliza todas as informações. Então, link da live, materiais, tudo que a gente disponibiliza, a gente coloca nessa comunidade. Então, vocês podem clicar, é no WhatsApp, clica, aceita entrar na comunidade, vocês vão ter no telefone de vocês todas as notificações de informação. Inclusive, quando esses materiais estiverem disponíveis, vai estar no grupo, vai estar na comunidade ali também, para que todo mundo saiba rapidamente. Tem até o nosso telefone comercial, então se alguém não é licenciado e quer saber informações, tem o WhatsApp ali do comercial que vocês podem entrar em contato. Vamos abrir para o pessoal fazer perguntas, que a gente já está em 10h05 aí, a gente não abriu ainda. Então eu tenho o Jefferson aqui, o pessoal só me apoia tecnicamente de abrir o microfone para todo mundo. O Jefferson está um tempão aqui com a mão levantada. Jefferson, bom dia. Jefferson, não sei se o Jefferson consegue abrir aqui. Vamos pular para a Malu, então, depois a gente volta para o Jefferson. Bom dia, Malu. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Só para dar um aviso com relação às artes ali, como a Luana falou, com relação a vocês entenderem o público de vocês, justamente no folder, acho muito bacana vocês ter essa liberdade de poder adaptar os cursos conforme a região de vocês, né? A gente sempre fala que, às vezes, por exemplo, esse teste que a gente fez, o primeiro, nós usamos exatamente alguns cursos que são específicos para aquela região ali, onde os alunos têm um pouco mais de interesse. Então, até a própria Luana, ela provavelmente sentiu o aquecimento de mais de uns, outros mais, né, que não teve tanta procura. E isso é bacana, porque normalmente a gente sempre fala, isso é bem repetitivo, mas é bom de sempre lembrar, coloquem os cursos mais vendidos à escola de vocês no folder, porque é justamente o que vai ter atração ali na hora dessa macro, né, na hora dessa campanha. E como o Elisiano já deu os recados ali dos materiais, então todos vão estar disponíveis, né, para vocês editarem. Mas isso que eu queria falar, sempre se adaptem aí a região de vocês com relação aos cursos, Exato. Porque os jovens, eles têm essa tendência, às vezes, a não querer o que a gente acha que é o melhor para eles, né, eles têm tendência a já saber o que querem, né? Então, às vezes, a gente até se surpreende, que legal, é bacana que tem alunos que estão querendo Excel, porque é um curso que a gente sabe que hoje, quando a gente vai fazer recrutamento, é uma dificuldade de achar pessoas que têm esse tipo de prática, né? Do curso Excel, pacote Office, enfim. Então, era só mais esse recado para vocês. Malu, uma coisa que eu percebi lá em Gramado, e acho que está todo mundo caindo nessa realidade, porque as 2 últimas lives foi sobre isso, foi oferecido para cada atendimento a possibilidade do aluno fazer ou presencial ou online o curso dele, porque nós não estamos tratando mais com crianças, mas sim com adolescentes e pré-adultos já. E isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar a fazer. Vocês podem dar no atendimento a possibilidade de ele fazer presencial ou fazer remotamente. Isso não altera valores, não altera nada, simplesmente a gente entrega essa facilidade. Exato. A grande maioria já tem contratado na Ouro Moderno a entrega de cursos online. Isso atende esse público que está entrando no mercado de trabalho, e também atende o público corporativo, porque daqui uns dias nós vamos fazer uma live sobre como vender para empresas. Quem não tem ainda contratado os cursos no formato EAD, contratem o quanto antes, porque isso é mais um fator de fechamento na hora de você colocar para o adolescente. Eu sei que a tua vida já deve estar corrida, tu já está estagiando, tu está estudando, daqui a pouco vem uma faculdade. Nós temos a possibilidade de te entregar na sua casa esse curso, né? É claro, com definição de horário. Nós temos uma ferramenta que o Lisiano apresentou há 2 semanas atrás sobre como organizar os alunos que estão no formato EAD, né? Até para avançar em municípios menores que estão no nosso raio de ação, se encaixa exatamente nesse atendimento com o adolescente. Ele muitas vezes quer fazer no conforto do seu celular, no conforto do seu notebook, em casa, ou no deslocamento do trabalho para a escola. Então, isso é mais uma facilidade que nós temos que alcançar, aonde você quiser e como você quiser. Só não pode ficar sem fazer o curso. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente introduziu no atendimento. Perfeito, perfeito. Obrigado, Malu. Rapaz, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, Bruno. Bom dia, Elisiano. Bom dia, Tudo pessoal. bem? Tudo na paz, graças a Deus.
Bom, minha participação vai ser rápida aqui, porque o Miguel ele já adiantou a informação que eu ia trazer. Que é a oportunidade, né? Aquele dono de escola que tem a vida muito corrida e que não consegue aplicar a campanha, tem várias unidades, não tem esse tempo disponível, a gente poder atender ele, né? Eu, o Júnior aí, a gente tem o material que a gente desenvolveu para fazer isso em uma macro captação. Então, é uma campanha já pronta aí para a gente chegar e dentro de uma semana realizar o trabalho. Que bacana. Comentando aquilo que o Júnior também falou, né, Miguel, que a gente sempre trabalhou muito forte em cima de empregabilidade, né, aquela campanha do banco de currículos, do dia do aprendiz, que hoje é uma campanha mais difícil de aplicar, porque a maioria dos colégios de ensino médio estão em período integral, né, então quando vai falar de emprego para esse pessoal, na grande maioria das cidades, né, existe essa dificuldade porque o jovem não tem o tempo livre para trabalhar, né, já com essa campanha, a gente consegue quebrar essa dificuldade. A gente vai, leva um curso gratuito, consegue ter acesso nas escolas, e aí a gente consegue atingir esse público de ensino médio que a maioria das campanhas não estava atingindo mais, né? Ô, Bruno. E o legal do Curso Moderno é isso. A gente tem a oportunidade de oferecer o curso gratuito e entregar o curso gratuito, né? Bruno, e um compromisso que a gente está assumindo, ela é exclusiva de vocês, aí, da campanha, do time do Júnior. Se alguém quiser o reforço de vocês para aplicação, falar com o Júnior, porque agora é aplicar, e você veja bem, nós estamos falando aqui de um resultado de 48 matrículas, que vai dar 60 até o final do mês, em duas escolas. Né? Então, o índice de conversão é acima de 70%. Então, isso nós temos que observar, esse funil está maravilhoso. Ô, Bruno. Sim, e é uma campanha que deixa muitos leads também para a escola, né? Fantástico. Olha só, né, quantos ela conseguiu aí, mais de 2.000 cadastros, né? Então, é um material muito bacana que a gente faz um resultado legal na semana, mas deixa para o comercial também trabalhar um material bem bacana ali. Ô, Bruno, eu ia te fazer uma pergunta, mas que tu antecipou já e respondeu, né? Porque eu ia perguntar por que tu não fazia tanto, que o Júnior comentou alguma coisa, que tu não fazia muito ensino médio, né? O pessoal não fazia muito. E a dúvida era exatamente essa. Não gostava porque talvez é uma palavra muito forte. Mas por que não aplicava? Mas justamente porque tu não tinha uma campanha que tivesse uma aderência boa para o ensino médio, isso, né? Isso. Porque a campanha do banco de currículo, do dia do aprendiz, quando não é ensino médio, ela movimenta muita gente. É bem bacana. Aliás, quando não é ensino médio, não. Quando não é integral, né? Ela movimenta muita gente. Mas a maioria das cidades hoje tá tudo integral. E aí não consegue realizar a campanha porque o jovem não tem ainda essa visão, né, de como ele vai fazer para trabalhar ou algo parecido. Legal, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Valeu, galera. Bom trabalho para vocês, hein? Obrigado, igualmente. Rosemary, ou Rosemary, né? Não sei se agora, mas... Ou Rose, né? Talvez seja o jeito mais fácil de chamar. Bom dia. Tem que abrir o microfone. Só abrir o microfone. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Agora sim. Nossa, estou muito feliz de estar participando dessa live, né? Eu não sou licenciada Ouro Moderno, já ouvi falar, já recebi propostas, mas eu sou há 22 anos licenciada da Evolua, né? Fui uma das primeiras. E hoje eu sinto uma dificuldade muito grande em captação. Eu tenho feito captação em escolas municipais, porque as estaduais estão muito difíceis. E eu já fui captadora, né? Eu já viajei o Brasil fazendo captação há uns 15 anos atrás. Parei, né, porque acabei deixando a minha escola de lado e foi um transtorno. Então, assim, em 2013 eu parei e fiquei só mesmo administrando a minha escola, que hoje chama Visual Mídia, e eu tenho um polo universitário também da Anhembi Morumbi. E eu estou muito interessada nessa campanha. Eu fiz até uma pergunta se é somente para os licenciados da Ouro Moderno, tá? Porque eu fiquei muito interessada, gostei da proposta, já recebi uma proposta, né, semanas atrás, do pessoal da Ouro Moderno, só que ainda não tinha participado de nada como esse que eu estou participando agora, de vocês, né? Essa empolgação, todo esse conteúdo que vocês estão trazendo nesse momento. Então, eu fiquei muito, muito interessada, até passei uma mensagem para
estava vendo aqui para o Luiz Júnior, eu acho que até ele, né? Eu passei uma mensagem aí, porque, assim, eu preciso de um captador, eu preciso colocar alunos na minha escola, porque apesar de agora, dia 27 de abril, eu completo 22 anos, eu estou pensando em fechar as portas até o final do ano, né? Tenho que manter a Evolua até janeiro de 2026, porque eu tenho o robótica, eu acredito que a Ouro Moderno não trabalha com robótica, então eu não posso... Temos também. Tem também? Mas é o da Maker? Não, não é da Maker. Então eu tenho esse contrato até janeiro, fevereiro de 2026. Então, assim, eu tenho que permanecer com a Evolua devido a esse curso de robótica que é exclusivo, né? Mas eu me interessei muito pela Ouro Moderno. Ô, Rose, deixa eu chamar de Rose? Sim. Tá. Ô, Rose, tá tudo bem, a gente não vai focar vamos focar só aqui agora no futuro, no que a gente pode fazer, tá? Isso que tu viu aqui, ele é parte de um pensamento que a gente tem internamente e aqui tem mais de 100 pessoas acompanhando e eu tenho muita tranquilidade para falar isso, tá? O nosso pensamento aqui é de realmente te ajudar lá na ponta a vender os cursos. Então, todas as ferramentas, todos os materiais, essa live, inclusive, tudo isso, o treinamento interno aqui com as pessoas do pós-venda, todo mundo tem um único pensamento, é fazer tu lá no final vender. Porque se a gente tiver toda essa estrutura e no final tu não conseguir vender os nossos produtos, a roda não vai girar. Então, isso aqui, tudo que tu tá vendo, talvez no atendimento ali, foi tudo falado isso, mas às vezes na prática, tu tá vendo agora um movimento que realmente é um material que é só para o licenciado, sim, porque é um benefício que o licenciado tem. Mas agora tu tá entendendo uma partezinha do que realmente, isso aqui, o Miguel tá aqui, eu tô aqui, o Júnior tá aqui, tem colaboradores do Ouro Moderno aqui, o pensamento de toda a empresa que realmente te ajudar a te pegar na mão o máximo possível e estar lá contigo na ponta entregando para o aluno. É por isso que a gente entrega a campanha, é por isso que a gente testa a campanha, é por isso que a gente faz tudo isso, tá? Então, eu tenho certeza que agora tu vai dar esse passo importante. Diga, Miguel. Eu quero dar um recado para a Rose. Rose, seja bem-vindo, acho que é Rosemary. Obrigada. Eu vou chamar de Rose porque a minha esposa... Pode me chamar de Rose, isso. É Rosemary, mas pode chamar Rose. Assim, muito legal de tu admitir esse compromisso que tu tem com a Evolua. A Evolua hoje é nosso concorrente que nós mais respeitamos, porque também trata-se de uma empresa séria, cada um com as suas estratégias de vendas, cada um com seus movimentos. Isso que nós fazemos hoje, que tu assistiu pelo jeito pela primeira vez, acontece todas as terças-feiras às 9 da manhã. Ponto. Segundo passo, tu não precisa te desfazer da Evolua para contratar Ouro Moderno. É claro que essa campanha só funciona com os cursos, com os pacotes, com os cursos livres que a gente libera gratuitamente da Ouro Moderno, né? Então, assim, se tu quiser fazer a contratação de um segundo parceiro, fique bem à vontade. O que não dá para tocar essa campanha sem tu ter esses cursos gratuitos, que 10 cartas de crédito, com 10 cursos por sala de aula, se tu for multiplicar, a gente liberou 360 cursos para a Luana gratuitamente, né? Porque nós apostamos no resultado maior. E nós reforçamos a cada escola. Desiste de fechar a tua escola, isso não vai acontecer. Tá? A gente convoca o Júnior para botar alunos, se não está bom, vai ficar bom, né? Porque a gente vive, eu vi um texto da Luana que ela escreveu hoje de manhã, que a gente vive numa montanha-russa, né, de altos e baixos, uma hora feliz, outra hora triste, mas essa é a nossa vida, que não dá para pensar em desistir. Então, Rose, vem para o time do Ouro Moderno, a gente faz um esforço aí para te compensar em alunos, que essa é a troca mais decente que tem, né? Você contrata e recebe coisas também, não só paga. Exatamente. Então, estou te fazendo um convite oficialmente. Tá? Ô, Miguel, e só contemplando aqui para a Rose e também todos os amigos que estão assistindo com a gente, todos sabem que eu sou dono de escola, né? Eu faço macro captação há anos. Só que uma coisa que eu sempre fiz e faço é mostrar para o dono de escola que ele também tem um talento, né, de colocar alunos com sua própria equipe. A gente está demonstrando para vocês que a Luana, junto com a dona Geisa, somente duas pessoas
fizeram um processo andar. Então, hoje nós sabemos da dificuldade da contratação de um divulgador, que é a agenda dele, é o deslocamento dele, é o custo que isso, às vezes, tem para uma escola. Nós temos amigos aqui que eu posso citar, que, por exemplo, estava com o mesmo pensamento da dona Rose, de fechar uma escola, e hoje está com 400 alunos ativos, dona Rose. Então, às vezes, tendo uma pessoa ou outra que possa somar, um colaborador, contratar um freelancer ali para abraçar essa causa, a gente sempre falou, nós divulgamos, temos equipe, só que a minha intenção é de mostrar para o dono da escola que ele tem essa capacidade de fazer assim como eu fiz. Por que eu comecei a fazer macro? Porque eu estava de saco cheio de falsas promessas, de mentira, de divulgador que vinha só para pegar um dinheiro e ir embora. Até o pessoal brinca nos grupos aí, Miguel Liziano, ô Júnior, você parece que você é o Mr. M das mágicas, das matrículas, você quer mostrar todos os encantos, como que faz campanha, mas é isso, a partir do momento, não que a divulgação ela não é necessária, levar um rosto diferente, uma campanha diferente, fundamental, só que a gente se despertar e saber que nós temos aqui na veia, tá? Venda, nós sabemos vender e temos capacidade, o jogo totalmente muda. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Obrigado, viu, Rose? Acho que estão Eu que agradeço. abraçando a causa da dona Rose, que tal? É isso aí. Abraçar a causa da dona Rose. É isso aí, muito obrigado. Tá? Rogério, Obrigado. bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Eu só queria falar uma coisa para a Rosemary. Rosemary, eu fui Evolua por 2 anos e desde que eu entrei na Euromoderna eu estou muito feliz, muito satisfeito com tudo. Então, vou fazer o que o Miguel falou, o que o Júnior falou e o que o Lisiano falou. Vem para a Euromoderna que você vai ser bem feliz aqui com a gente, tá? Só para dar meu depoimento, beleza? Ó, isso não tem nada de combinado, hein? Não tem nada de combinado. Eu Eu decidi falar falar isso- porque eu já passei por o que você está passando e não fecha tua escola não. Vem para a Euromoderna que você vai ser feliz com a gente. Olha aí, ó. Ô, Cara, que Rogério, legal. Obrigada por esse feedback, viu? Nossa, Valeu, eu falava valeu. que não tinha valor nenhum, mas o nosso parceiro se manifestando naturalmente é muito legal. Isso nos enche de orgulho também, tá? Valeu, nem, obrigado. Nem sei, nem tenho palavras para te agradecer, cara. Que legal. Valeu, Muito tamo junto, espontâneo aí. pessoal. Muito obrigado mesmo. Valeu. Que legal. Gente, Miguel, quer fazer o teu fechamento? Depois a Luana, o Júnior, todo mundo? Vou fazer a ordem para não esquecer ninguém. Bom, Antes da gente encerrar. eu vou fazer meu fechamento. Vamos fazer os outros e tu depois faz o finalzinho? Pode ser? Pode ser. Tá. A Luana tá aí ainda? Não tá aparecendo aqui para mim. Luana? Ela deve estar fechando matrícula. Ah, muito provável. Júnior, quer fazer o teu fechamento antes da gente encerrar? Ô, Lisiano, só dar os parabéns aí para todos, principalmente por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente nessa manhã maravilhosa, né? Todos saem ganhando. Dar os parabéns para toda a equipe, desde o marketing ali, que a gente não pode esquecer da Manu e a equipe, montando essa carta que ficou linda, o material, né? E o Miguel por estar liberando e cada vez mais cobrando a gente. Júnior, não somos apenas uma licenciadora de cursos, nós somos uma família, né, que temos que ajudar e na ponta sempre está olhando pelos donos de escola. Então, parabéns, Miguel, parabéns, Lisiano, né, que olham. O que eu mais escuto por aí Júnior, eu me sinto às vezes numa franqueadora, numa marca tão, né, de tanta coisa que a Euromoderna entrega, até mais do que algumas franqueadoras pelo Brasil. Parabéns a todos aí. Perfeito, muito bom. Obrigado, Júnior. A gente que agradece o apoio de sempre, incansável, não só na live, WhatsApp, tudo isso que a gente enche o saco do Júnior a todo momento, toda hora, não tem sábado, não tem domingo, mas muito obrigado mesmo, cara, de coração pelo apoio de sempre, incansável em sempre ajudar, sempre disposto, não esconde nada, isso é muito importante. Eu já ouvi isso de captador, hein? Ah, eu faço a live contigo, mas essa parte da campanha eu não mostro, porque isso aí é uma coisa que eu vendo. E eu sempre disse, eu já disse isso pro Júnior, cara, quanto mais tu mostrar, mais as pessoas vão ter confiança e mais as pessoas vão querer contratar o teu serviço. Então, o cara que mostra é aquele que passa, as pessoas olham e digam, nossa, eu não sei se eu estou 100% seguro para fazer, mas eu vou contratar porque eu vi que esse cara sabe. E nós começamos, né, Lisiano? Eu lembro quando começamos as macro, tinha aquele negócio assim, ó, fulano, vamos fazer ação, eu quero você junto comigo, você, dono de escola, Claro. Mas estranho, o divulgador que vinha aqui falava que eu não posso acompanhar, que eu não posso entrar na sala, que eu vou queimar, isso aí é furada, temos que aprender e somar.
Muito obrigado, obrigado mesmo. Acho que a Luana está fazendo matrícula, então ela está totalmente desculpada do processo. A gente agradece aqui, então, mesmo ela não estando, talvez ela esteja ouvindo, agradece a participação, trazendo realmente quem lá na ponta aplicou tudo que ouviu e tudo mais, então se só reforçou aquilo que a gente já vem conversando e reforçou a nossa expectativa. Miguel, agora pode fazer a tua finalização. Então, assim, ó, você que acha que quer um parceiro para aplicar essa campanha, o Júnior é o único no Brasil que tem autorização para usar isso, né? Em forma de macrocaptação, né? Como reforço, eu super indico meu sócio parceiro, Júnior, e toda a sua equipe. Se você já tem uma equipe formada, tranquilo, vá sozinho, que também faz muito bem. Claro. O que eu quero dizer, um dos recados que eu quero deixar aqui, vocês não vão chegar a lugar nenhum enquanto vocês não tiverem uma equipe. Pode ser uma equipe de 2 pessoas, mas essas 2 pessoas abraçam a causa de manhã, de tarde, de noite. Não andem com pangaré, com picareta, com gente que não merece o nosso tempo de treinamento, de aposta. Mudem o que tiver que mudar, mas vocês estão no caminho certo como liderança, vocês estão buscando resultados novos, buscando novas ações. Quem não quiser acompanhar, agradece a participação e substitua por pessoas íntegras, motivadas e tudo mais. E a segunda coisa que eu quero passar para todo mundo para encerrar, tem a palavra mais poderosa do mundo hoje, na minha opinião, ela é atenção. A atenção faz a gente conseguir tudo. Você tem que ver, quando você prestar atenção numa live como essa, você já resolveu metade do caminho. Presta atenção. Tem gente que, no meio da live, faz perguntas e não está assistindo. A atenção e foco, larguem tudo. Quando vocês tiverem atenção em formar uma equipe, vocês estão resolvendo o descompromissado, substituindo. Atenção. Quando vocês colocarem atenção no relacionamento familiar, o amor vem com força total. Quando vocês botarem atenção no negócio, vocês não tem como dar errado. Botem atenção numa dor que vocês estão sentindo, ela vai ser infinitamente maior. Bote atenção nos fofoqueiros de plantão, vocês vão ficar loucos. Então, coloquem a atenção plena naquilo que vocês acreditam. E aí a coisa vai acontecer. Né, Júnior? Nós colocamos atenção total num problema que era um problema até hoje. Como eu vou chegar no ensino médio, como eu vou entrar no adolescente. Hoje, está todo mundo querendo botar em prática, porque nós botamos atenção para resolver um problema. E é isso que muda o planeta. O quanto eu estou disposto a focar a minha atenção nas coisas que eu quero conquistar ou resolver. Então, fica essa dica para vocês. Agradeço mais uma vez, mais um sucesso, às terças, 9 horas da manhã. Isso aí é quase um mantra, hein? Muito obrigado. Obrigado, Rogério, pelo teu depoimento. Espero que a gente tenha contagiado suficientemente a Rose. Rose, eu já estou contando contigo no time, tá? E não precisa deixar o Luciano. O Luciano é gente boa, mescla as duas empresas, faz um processo de comunicação, mas vem com E assim, gente... Já entraram em contato comigo, após a live a gente já vai conversar. Só é rápido aqui. É isso aí. Então, assim, vamos só reforçar aqui, então. Materiais assim que tiverem disponíveis a gente avisa, mas assim, a comunidade da Ouro Moderno, a Hora de Ouro ali, é uma comunidade que tu pode enviar para qualquer pessoa que tenha, claro, um educacional. Não necessariamente a clientes da Ouro. Qualquer pessoa pode entrar no grupo, na comunidade, para saber informação para participar justamente desse momento. A gente abre a possibilidade para que todo mundo ouça e veja a live, porque a gente quer fomentar. Então, a gente quer fomentar para que os negócios prosperem, para que eles melhorem, para que eles continuem aí por muito tempo. Então, a gente abre a possibilidade de qualquer pessoa ouvir a live, ver e acompanhar e até fazer pergunta, como a gente fez agora. Abriu possibilidade para que a Rose pudesse fazer uma pergunta. Tá? Então, gente, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer o Miguel também, por estar sempre aí apoiando, sempre com ideias, trazendo ideias de 2011 que a gente aplicou de novo e teve muito sucesso, trazendo toda a estrutura, todo o conhecimento dele para apoiar sempre as nossas lives aqui. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Semana que vem estamos novamente aqui, terça-feira, às 9 horas, para mais um conteúdo que a gente já tem definido, que é um conteúdo que tem muita gente pedindo, mas já a gente vai divulgar. Então, grande Júnior, todo mundo. Podemos, Lisiano, semana. Diga, Miguel. Lisiano e Júnior, podemos considerar a promessa paga?
Eu acho que sim, né? Júnior, Mais feliz, Miguel, na hora que a gente ficar sabendo os resultados aí, para o pessoal colocar isso em prática, tá? nós entregamos, promessa paga. Júnior, na frente de todo mundo, como é que a gente faz para criar uma campanha para vender para a graduação? Ô, Miguel, você só coloca eu em... Poxa, Depois a gente fala. Então tá, valeu, gente. Um grande Um abraço. abraço. Tchau. Tchau.